Olá, eu sou a Ana e hoje venho aqui com esta fantástica luz dar início a um vlog que eu já não faço há imenso tempo. Vlogs. E eu tinha imaginado, quando fiz os vlogs, de ser mais no sentido de continuação de coleções. Portanto, quando eu já falei sobre um primeiro livro e quero falar sobre os seguintes, para não estar a fazer um vídeo de leitura ou de sugestão para aquele livro em específico, porque às vezes é difícil falar sobre as continuações sem dar spoilers, a ideia seria pegar nisto e serem vlogs de leitura e, portanto, chegou o momento de pegar em Reckless. E porque não há um sem dois, e portanto eu vou ler Reckless e Fearless seguidos, o mais seguidos possível. E portanto eu já li o Powerless e o Powerful o ano passado. Vocês têm um vídeo para os dois, de sugestão de leitura para eles. São livros que eu acho que têm potencial e eu penso que é a partir do segundo livro que a história se vai destacar um bocadinho mais. E portanto eu estou curiosa. Eu estou curiosa porque eu não sou das pessoas que odiaram o primeiro. Eu gostei, acho que tem algumas falhas. Acho que para quem lê muita fantasia pode estar sempre a comparar, e o livro vai perder com isso, estar a ser comparado com outros livros, e é fácil compará-lo, principalmente em várias instâncias que é inevitável. Mas a verdade é que a história tem potencial, eu gostei dos personagens, há algumas coisas que eram desnecessárias, algumas repetições, mas eu quero muito saber o que é que vem daqui para a frente. E portanto, eu tinha a expectativa de ser um bocadinho mais político, já me disseram para eu baixar as expectativas porque não, que é basicamente as personagens a irem do ponto A para o ponto B e do ponto B a voltarem para o ponto A. Portanto, ok, eu vou baixar as minhas expectativas, vou tentar ir tábua rasa, sem expectativas para eles, ou então achar que isto vai correr muito mal, que é para ser surpreendida. Eu gosto quando isso acontece. E portanto, é isso, eu vim a começar a dizer-vos que vou começar o Reckless e dar início a este vlog. Portanto, acompanhem. Eu vou tentar dar o mínimo de spoilers possível, obviamente. Portanto, se quiserem saber um bocadinho sobre o primeiro, vão ver a sugestão de leitura, o primeiro e o conto da personagem da Adina, portanto, o Powerless e o Powerful. E agora vou começar aqui o Reckless. Ora bem, vou agora para o capítulo 18, considerações deste primeiro terço de livro. Acho que apanhei a parte que já me tinham avisado de ir do ponto A para o ponto B e agora estão prestes a sair do ponto B para voltar ao ponto A. E na realidade, pronto, continuo a focar demasiado na parte do romance, na parte do facto de eles continuarem a lutar contra as emoções deles, contra os sentimentos deles. Continuo a focar no facto de haver aqui algumas coisas que um sabe mas o outro não, ou não tem noção. Continua aqui em algumas coisas que está demasiado para um lado e não para aquilo que eu queria. Mas aquilo que me irritou mais de longe foi, então a rapariga está às portas da morte, desidratada, quase ali, tipo a passar para o outro lado, mais com o pé para lá do que para cá, e ainda consegue matar uma pessoa com recurso à força. Mas qual força, menina? Tu não tinhas força nenhuma. Portanto, isso para mim foi de longe o pior do que li até aqui. Portanto, de resto, estamos a falar de personagens que no fundo lutam contra aquilo que são ou aquilo que é esperado deles. Continuamos a ter o Kai como executor a ter problemas, não diria de consciência, mas sim, problemas de consciência em relação àquilo que faz, em relação àquilo que é porque o obrigaram a ser. Temos 2-3 capítulos do Kit e eu ainda não percebi muito bem a perspectiva do Kit. Se já lhe está a passar todo a coisa que deu no final do outro livro, isto de falar de continuações sem estar a dar spoilers é complicado, mas há aqui um final de capítulo que eu fiquei a pensar, ok, então mas o que queres fazer com isso? Vais querer dar continuidade àquilo que tu já começaste? Tens algum plano a formar-se? Vais ser o vilão desta coisa toda? Ou o quê? Portanto, não sei.
O capítulo 18 é exatamente do Kit e eu ainda não o li, mas lá está, já está aqui 1/3 do livro e efetivamente esta primeira parte é muito gato e rato, porque no fundo a Paedyn está a tentar sobreviver, está a tentar fugir de Ilia e não quer ser apanhada, não quer ser levada de novo, portanto sempre que está na iminência de ser apanhada ela foge, que é normal, não é? Ninguém quer morrer, Pronto, a maior parte das pessoas não quer morrer, portanto é isso. Então agora vai ter de voltar a Ilia e estou curiosa para ver o que é que vai acontecer a seguir. Vamos ver. Portanto, aqui um updatezinho de 1/3 do livro, vamos ver quando é que eu volto aqui e é para continuar a ler e ver onde esta história vai. Estava aqui a pensar numa coisa e portanto vim só dizer, porque eu acho que me vou esquecer disto. Neste momento, tendo em conta que as personagens estão a sair para onde a Paedyn tinha ido e portanto ela conseguiu atravessar Scorched e chegar a uma das cidades e eles agora estão a voltar a Ilia e a verdade é a probabilidade deles voltarem a sair de Ilia é extremamente baixa. E eu quero só aproveitar isto para dizer que isto é uma das coisas que me aborrece um bocadinho em Romantasy. E eu estou a generalizar sem ter lido ainda muitas, mas quando a fantasia está muito focada no romance, aborrece-me um bocadinho a falta de contextualização e de desenvolvimento do mundo que estamos a ver. Portanto, nós perdemos a oportunidade de ver um sítio que tem apenas vulgares, não tem elites. Agora, será que há alguma elite que acabou por ir para lá imaginando que a família foi exilada? Será que aquela pessoa que tinha desenvolvido poderes e capacidades foi com a família? Portanto, será que as outras cidades efetivamente só têm vulgares? Não tem absolutamente ninguém que seja elite? Como é que as pessoas vivem? Percebeu-se que era um sítio com muita violência, muito barulho, mas ok, a nível de vulgares, vivem melhor? E essas coisas não são exploradas e no fundo é isso que me aborrece às vezes um bocadinho neste tipo de livros, porque eu gosto de fantasia precisamente por explorar ideias diferentes, explorar conceitos, explorar política dos sítios que nós estamos a ver e que têm regras diferentes. E depois neste tipo de livros, como está tão focado no romance e nas perspectivas das personagens e nas emoções e nos sentimentos das personagens, acaba por não fazer uma contextualização daquilo que está à volta deles e, portanto, acaba por estar muito focado nas personagens, pouco focado em tudo aquilo que poderia desenvolver, e principalmente a nível político, porque é exatamente por isso que eu gosto de ler fantasia. E então fica-me sempre a saber a pouco. Não significa que não seja bom, ou não, melhor, não significa que seja mau, mas falta-me qualquer coisa. E portanto, para quem gosta de ver romance só com alguns elementos de fantasia, então estes livros são perfeitos. Ok, têm algumas influências de outros livros e isso nota-se muito mais nos outros do que neste. Este aqui estamos a fazer um caminho completamente diferente, mas para quem gosta de ter um romance em que por acaso as personagens têm alguma capacidade extra e que faz com que o livro seja considerado fantasia, então estes livros são muito bons. Ou pelo menos são bons. A questão é que eu prefiro fantasia que tenha um mundo desenvolvido, que tenha um sistema político, que as regras sejam bastante claras e é isso que me está a faltar nestes livros, é desenvolvimento político, que possivelmente ainda vem daqui para a frente, porque quando ela voltar a Ilia deve haver algumas mudanças, mas há aqui coisas que podiam estar a ser mais exploradas e não estão, e eu acho que são oportunidades perdidas. E, portanto, eu ia me esquecer de falar sobre isto e agora estava-me aqui a martelar no cérebro e achei que era boa altura vir aqui para ter este bocadinho de vlog, porque eu sei que agora quando chegarem a Ilia há coisas que vão mudar, há alianças que talvez sejam formadas ou não. Nós temos o Kit, que ainda não sabemos muito bem como vai ser como rei, ele até agora tem estado enfiado dentro do escritório e, portanto, não fala com ninguém praticamente e, portanto, nós ainda não sabemos sequer muito bem o que é que lhe vai na cabeça. Se há questões que
Ele vai querer vingança? Que tipo de vingança? Qual é o caminho que ele vai escolher? O Kai, já percebemos que tanto o Kai como a Paden continuam presos àquilo que sentem um pelo outro, e por muito que um queira ajudar ou matar o outro, há coisas que estão ali entaladas. E portanto nós temos muito essa parte das emoções dos personagens, mas mesmo assim, por exemplo, do Kit não acho que esteja a ser muito explorado, talvez porque ele ainda esteja um bocado embotado com todas as coisas que aconteceram, e portanto ele próprio está assim numa névoa que não sabe muito bem ainda a perspectiva dele, e acredito que seja isso. E depois temos os outros dois que, lá está, já está um bocadinho mais às claras o porquê de não poderem estar juntos, o porquê de agora um estar a caçar o outro. E há muitas coisas que aconteceram no último livro e que agora vão começar a ser mais exploradas, mesmo coisas que a Paden descobriu e que o Kai não tem bem noção, incluindo coisas relativamente a ele próprio. E basicamente é isso. Pronto, à parte do update, e eventualmente eu venho para falar mais um bocadinho convosco. E é isso, eu espero que esteja a ser um vlog interessante, porque isto de falar de continuações sem dar spoilers é efetivamente muito complicado, e é por isso que eu também não queria fazer um vídeo de sugestão só para ele, para o segundo livro. Eventualmente talvez volte a fazer um vídeo de sugestão pela trilogia inteira, ou então vai ficar mesmo só então aqui o vlog, tendo em conta que eu vou juntar o segundo e o terceiro livro neste vlog. Portanto, quando eu terminar este eu vou começar logo o segundo, aliás, vou começar logo o terceiro, e é isso. Provavelmente no final faço um pequeno apanhado, ou então vou fazer um vídeo onde falo da coleção completa. Mas pronto, bem-vindos ao meu rant de prefiro fantasia não tão focada no romance, mas é o que temos. Portanto, existe, as pessoas gostam de ler, uma pessoa não quer morrer burra ou ignorante, mais assim, e portanto lê porque quer saber, mas há coisas que eu prefiro que sejam de outra forma, e quando nos conhecemos enquanto leitores acabamos por ter uma melhor noção daquilo que gostamos ou não gostamos em determinada história, e portanto é normal que depois seja mais fácil fazer uma triagem. E eu já percebi que Romantasy até pode ser interessante de ler, mas não é o meu tipo de fantasia preferido, porque está demasiado focado em coisas em que eu depois... Eu gosto de ler romances, mas fica-me a faltar a parte que eu gosto na fantasia. Lá está, intriga política, regras sociais e por aí fora. Portanto, até ao meu próximo update do que quer que seja. Há aqui uma cena que me levanta muitas questões de física. Como é que várias determinadas coisas aconteceram. Nem só partilhar isto, porque eu nem sequer posso dizer especificamente qual é a cena. Mas pronto, pelo menos tem algumas coisas que já estão a abordar mais no papel de cada um, e no papel de cada um para o reino. Mesmo o Kit, já vemos um bocadinho mais daquilo que está a acontecer em Ilia, e portanto há certas coisas que estão melhor. Outras que eu tenho de suspender conhecimentos sobre física para pensar que, ok, isto podia acontecer. Não podia. Não. Como é que isto passou por uma revisão? Não sei. Mas acho que era suposto um editor sinalizar coisas impossíveis de acontecer, não é? Portanto... é só isto. Mas está a ser engraçado, está a ser uma história engraçada. Alguma coisa de extraordinário? Nem por isso. Mas já está a afastar-se muito do tipo de livros com os quais foi comparado no início, portanto Hunger Games, por aí fora. Portanto, isso completamente diferente. Mas depois há algumas coisas que funcionam bem, algumas coisas que funcionam um bocadinho menos bem. É um 2 em 1. Então,
estamos no meio de um apagão, vamos deixar isto aqui registado, e eu acabei de terminar Reckless. Considerações finais. Eu estava à espera deste final, e eu acho que foi por nós sabermos quem andava a falar com o Kit, e porque a verdade é que há um pequeno spoiler na sinopse do Fearless. E portanto, eu já estava à espera do que acontece no final. Não ficamos tão surpreendidos, pelo menos se tivermos lido só agora, como as pessoas da corte ficaram. As minhas considerações finais é que é um livro em que vamos conhecer, não tanto da Paden não acrescenta muitas camadas à personagem, mas acrescenta muitas camadas à personagem do Kai e acrescenta camadas à personagem do Kit. Não tantas como do Kai, mas algumas. E a autora perdeu aqui a oportunidade de criar um vilão. Pronto, nós achávamos todos que isto ia seguir por um caminho que não seguiu. E portanto, spoiler para quem estiver no primeiro, portanto, essa parte é spoiler, mas ao mesmo tempo eu sinto que o que nós sabemos do Kit no primeiro livro também faz com que o final do livro se torne quase divergente da personalidade dele. E portanto, ele tem tempo para lidar com as coisas que acontecem, tem tempo para perceber que caminho quer tomar e ele decide escolher um caminho diferente daquele que nós imaginávamos que iria levar. Ele promete que vamos saber o que é que o levou a fazer essas decisões, portanto vamos ver. No entanto, lá está, já estou aqui com velas ao lado e vou começar o Fearless provavelmente à luz de velas, porque eu nunca me deito cedo e convenhamos que isto de não haver eletricidade é muito chato. Eu sinceramente ainda nem sequer abri o frigorífico porque estou a tentar conservar a temperatura o máximo de tempo possível, mas convenhamos também já passa das 8 e estamos sem eletricidade desde as 11 e tal da manhã, portanto a probabilidade é que já esteja tudo, não digo estragado, que ainda não teve tempo para se estragar, mas acho que o que estava no frigorífico já foi. No entanto, lá está, isso à parte, lá está, é engraçado manter isso aqui registado, isso à parte, opa, é um livro que se lê bem, é um livro que acrescenta aqui algumas camadas às personagens, principalmente porque há coisas que as personagens ainda não sabem nem sobre elas próprias, nem assim tão bem sobre os personagens que estão à volta. E portanto é interessante vê-los a descobrirem-se, a descobrir um pouco mais sobre quem são e por que são como são. E é isso, é um livro de transição, claramente, foi um livro criado para levar a que as personagens fossem confrontadas com algumas das coisas que eles ainda não sabiam, e é um livro que eu acho que funciona mais para isso, é mesmo para conhecermos melhor as personagens e elas conhecerem-se melhor entre elas também, por aí fora. Portanto, vou passar diretamente para o Fearless, faltam ainda 2 dias e meio, se contarmos com esta noite, para o mês acabar, e eu vou tentar mesmo muito ler este livro ainda, mas tendo em conta que estamos sem eletricidade, não sei quanto é que eu vou conseguir ler hoje antes de isto tudo me dar sono, tendo em conta que vai ficar à luz das velas, já para não dizer esforçar os olhos a tentar ler. Portanto, vamos ver. Mas estou curiosa para ver o que a autora fez com o último livro, tendo em conta, como eu tinha dito já há uns clipes atrás, que o que é que eu disse? Já nem eu sei, mas eu tinha dito qualquer coisa. Bem, não interessa. Sim, que ela já se tinha destacado das coisas, dos livros que lhe serviram como inspiração. Portanto, vamos ver o que é que vem aí no terceiro e vamos ver o que é que eu consigo ler ainda hoje. Se for pouco paciência, amanhã ainda tenho o dia para ler e convenhamos que algumas das coisas que eu tinha para fazer nestas folgas
não podes fazer porque estavam dependentes de eletricidade. E portanto, vai ser um dia só de leitura. Primeiro capítulo lido e eu tive de vir dizer que será que este é o livro que eu estava à espera nesta trilogia? Será que é aqui que entra a parte política? Porque estava a parecer que é. Assim, as expectativas subiram um bocadinho, mas eu vou mantê-las mais baixas, que é para não cair muito alto. E estou a aproveitar que ainda há um bocadinho de luz na rua, porque dentro de casa já está difícil. Portanto, enquanto eu tiver um bocadinho de luz na rua, vou ler na rua. E basicamente é isso. Talvez este livro me dê o que eu estou à espera. Será que dá? Será que não dá? Porque isto é política. Vamos ver um reino a ser tomado com 2 mãos e fazerem alguma coisa com ele? Será? Não sei, vou ter de esperar para ver. Continuem a acompanhar porque eu acho que vou ter updates deste. (10h37) A luz voltou! E ainda bem, porque eu estava complicado ler à luz da vela, confesso. E mesmo assim, dali até à página 88, à luz das velas. É só isso, era só para dizer: sobrevivemos a 11 horas de apagão. Eu nem quero ver o estado da comida do frigorífico, que eu não vou abrir ainda, porque se ainda tiver lá algum frio dentro, que se mantenha até o frigorífico e o congelador conseguirem recuperar o que é que seja. Pronto, é isso. Vou continuar a ler, que eu estava a ver que não ia ser durante muito mais tempo, que isto estava complicado. Eu às vezes tenho pena de não ter uma câmara a gravar-me o tempo todo que eu estou a ler. Porque eu estava agora a avançar e eu só dou por mim a fazer. Hã? Ainda não cheguei às 100 páginas. Mas, ok. Está-me a dar mais política. Está-me a dar mais política. E mais questões com os reinos que estão ali à volta. E quase na página 200. O que me fez soltar ontem o quê? Tenho uma teoria. Só estou para ver se a minha teoria se concretiza na totalidade ou só parcialmente, mas suponho que só vamos saber mais para o final do livro. Cheira-me. Temos... não é um novo narrador, mas basicamente estes livros costumam acompanhar os capítulos pela perspectiva das personagens. E portanto nós temos os capítulos do Kai e da Paden na primeira pessoa, os do Kit... tenho ideia que já é na terceira pessoa e juntou-se agora neste livro, juntou-se um quarto personagem que nós de vez em quando vamos acompanhando e foi um desses capítulos que me fez soltar o quê e que já está a dar para ver mais ou menos para onde é que isto vai e que eu espero que a minha teoria esteja correta na totalidade e não só parcialmente. A questão é, eu já me tinha esquecido porque o segundo livro praticamente não tem cenários destes. Eu adoro ver o Kit e o Kai. As interações deles são fantásticas. E eu tinha-me esquecido disso, porque lá está. As poucas interações que existem entre os dois no segundo livro são ainda com um Kit muito perturbado, muito transtornado e, portanto, não está propriamente nele. Mas é muito, muito bom ver estas interações entre os dois. É muito bom ver a forma como estão a tentar reaproximar-se depois de tudo o que acontece nos 2 livros anteriores. E eu gosto mesmo, provavelmente de longe, é o que eu gosto mais nestes livros, são as interações entre o Kit e o Kai. Vamos ignorar a Paden. Paden e o Kai, não me interessa, não, é o Kit e o Kai. É o Kit e o Kai. Esta pureza de relação de irmãos com tudo o que envolve de bom e de mau, de sentirmos que às vezes estamos a ficar... às vezes, eu estou a dizer isto como se tivesse irmãos, mas não tenho. Mas a questão toda de
quererem a mesma pessoa, a questão toda de lidarem com as coisas de forma diferente, o facto de ambos terem perspectivas diferentes do relacionamento com o próprio pai, o facto de eles terem mães diferentes faz com que também haja diferenças na maneira como se relacionam com o facto de, ok, o pai é o mesmo, mas as mães não. A forma como cada um sabe como o outro reage e as coisas que teve de passar ou ultrapassar para ser quem é, e no fundo são as pessoas que sabem mais dessas lutas, e portanto eu adoro só os capítulos em que eles interagem, adoro mesmo, e é isso. Basicamente a Paden está a ser posta à prova novamente, mas está a ser muito interessante, estou a gostar deste, sinceramente está a ser de longe o melhor dos 3 livros. Estou a ignorar o Powerful, porque eu gostei muito do Powerful, gostei muito de ver as coisas da perspectiva da Adina, portanto, mas é um livro pequenino, são alguns capítulos só para acompanhar as coisas que acontecem no primeiro livro, mas este, de longe, está a ser o livro que eu estou a gostar mais, vou mais ou menos a 1/3 do livro, portanto, eu depois vou dando updates. Confirma-se a teoria! Não a 100%, a 95%, não falhei por tudo, mas dá para perceber mais ou menos para onde é que isto vai. E tenho a dizer, estou muito contente com este livro. Até ver, estou muito contente. E aí? Preciso dormir. Uma pessoa chega à última prova, não consegue parar. E depois sofre. E depois percebe. E sofre mais um bocadinho. É isso. Vou dormir. Amanhã há mais. Ainda faltam 200 páginas. 3 da manhã e um livro concluído. De longe, o melhor dos 3. No entanto, continuo a achar que está muito focado no romance, obviamente, portanto há muitas coisas que eu gostaria de ter visto mais exploradas por outra vertente e que não são necessariamente, no entanto, de longe, o melhor livro dos 3. E portanto, houve aqui alturas em que eu pensei, meu Deus, as coisas que tu disseste e o que tu sabes agora, houve teorias que eu criei e que se concretizaram quase na totalidade, quase, afinal havia mudanças. Há aqui coisas que ficam por explicar. Tenho pena. Compreendo que nem sempre temos respostas a todas as perguntas que fazemos na nossa vida, mas havia coisas que eu gostava de ter visto respondidas. Não sei se isso significa que ela quer continuar, mas a forma como a história termina conclui, fecha, portanto acho que faz sentido que ela termine a trilogia como trilogia. E é isso, para quem gosta de fantasia pura e dura, mais a dar para o bélico, não necessariamente para o bélico, mas questões mais políticas, por aí fora, este tem um bocadinho mais, mas a coleção em si não está todo focada nisso. Para quem gosta de romance, então estes livros podem ser uma boa entrada, apesar de eu achar que há aqui algumas coisas que podiam estar melhores. Mas mesmo assim foi uma coleção que eu gostei de ler e definitivamente gostei muito de ler este livro, tanto que foi provavelmente o livro que eu li mais depressa da coleção inteira, tirando o Powerful, que é muito pequenino, que é a história da perspectiva da Adina, a história do primeiro livro da perspectiva da Adina. E portanto é isso, estou aqui por concluído este caminho com esta coleção e eventualmente hei de falar sobre eles também no vídeo de leituras, mas se conseguiram chegar até aqui, se este vídeo não está demasiado longo, espero não ter dado spoilers, espero não estragar a experiência de leitura a ninguém, espero que tenha solidificado a vontade de algumas pessoas de ler, ou então de perceberem que efetivamente não é bem aquilo que acham ou que gostam de ler, mas no geral
gostei de ler, gosto destas personagens, gosto das interações delas, portanto, está bem. E está concluído. Portanto, vou concluir também aqui este vlog e espero que tenha sido uma boa caminhada e que não tenha estragado nada na vossa experiência de leitura. Pronto, é isto. Portanto, adeus e até à próxima. Tchau!